o manuscrito mais misterioso no mundo. Você já ouviu falar a respeito do O Manuscrito de Voynich? Não é apenas um livro. É um enigma que atravessa séculos, desafiando linguistas, criptógrafos, historiadores e curiosos ao redor do mundo. Desde sua descoberta na coleção do comerciante de livros Wilfrid Voynich, o manuscrito tem sido objeto de estudo e especulação, mas, paradoxalmente, quanto mais se tenta decifrá-lo, mais ele parece resistir às explicações simples. A origem do manuscrito é envolta em mistério. Embora se acredite que tenha sido criado há cerca de 1500 anos, os estudiosos não têm certeza de onde ou por quem foi produzido. As análises de carbono 14 feitas no pergaminho indicam que ele provavelmente foi escrito no início do século XV, mas isso apenas acrescenta outra camada de mistério, já que o conteúdo parece avançado e, ao mesmo tempo, incompreensível para o período. O alfabeto utilizado no manuscrito é completamente único, sem precedentes ou paralelos em qualquer outra língua conhecida. O texto flui da esquerda para a direita, mas a estrutura gramatical e sintática não se assemelha a nenhum idioma decifrado até hoje. Isso levou muitos a especularem que o manuscrito poderia ter sido escrito em uma linguagem artificial ou que pode ser um código sofisticado, intencionalmente criado para ser indecifrável. Contudo, o mais desconcertante é que, mesmo com o uso de tecnologias avançadas e inteligência artificial, ninguém conseguiu compreender mais do que alguns poucos caracteres. As teorias sobre a finalidade do manuscrito são tão variadas quanto fascinantes. Alguns estudiosos sugerem que ele poderia ser um compêndio de conhecimentos secretos, possivelmente uma obra de alquimia que reúne informações sobre plantas, astrologia e medicina, codificadas para proteger os segredos de uma sociedade esotérica. Outros especulam que o manuscrito seja um guia de rituais mágicos, onde as imagens enigmáticas e o texto indecifrável serviriam para preservar ensinamentos ocultos que só poderiam ser compreendidos por iniciados. Há ainda a hipótese de que o manuscrito de Voynich seja um trabalho de um gênio excêntrico ou um erudito isolado que criou um sistema linguístico próprio para catalogar conhecimentos de forma inovadora, ou talvez como uma forma de desafiar a mente humana. Contudo, há aqueles que acreditam que o manuscrito possa ser uma farsa elaborada, criada para confundir estudiosos e perpetuar um mistério por pura diversão ou para obter lucro em tempos passados. Mas, se fosse o caso, o nível de complexidade e o tempo dedicado à sua criação sugerem que, mesmo como uma farsa, seria uma das mais sofisticadas já elaboradas. Os desenhos dentro do manuscrito, embora detalhados, não ajudam muito a esclarecer seu conteúdo. As plantas retratadas na primeira seção, por exemplo, são tão distintas e complexas que desafiam a identificação botânica moderna, sugerindo que o autor estava retratando espécies que, se existiram, foram perdidas com o tempo, ou que estavam criando uma flora inteiramente fictícia. Os diagramas astronômicos parecem descrever um cosmos que não se alinha com nenhum modelo conhecido de astronomia, o que levanta questões sobre a intenção e o conhecimento do autor. A terceira seção, com suas imagens bizarras de mulheres em vasos, tem sido interpretada de várias maneiras. Alguns veem esses desenhos como representações simbólicas ou místicas, enquanto outros sugerem que podem ser ilustrações de processos alquímicos ou de práticas relacionadas à saúde e medicina daquela época. A representação de figuras humanas envolvidas em líquidos estranhos pode ser uma alusão a rituais de purificação ou tratamentos curativos desconhecidos. O fato de a última seção ser composta apenas de texto, sem ilustrações, apenas aumenta o mistério. Se essa parte contivesse informações cruciais para entender o restante do manuscrito, como uma espécie de chave para decifrá-lo,
ela permanece indecifrável, frustrando todos os esforços para compreendê-la. As tentativas de decifrar o manuscrito de Voynich têm envolvido alguns dos melhores criptógrafos do mundo, incluindo aqueles que trabalharam durante as guerras mundiais. Mesmo assim, os métodos tradicionais de criptografia falharam em fazer qualquer progresso significativo. Mais recentemente, cientistas têm usado algoritmos de inteligência artificial na esperança de que a análise computacional possa revelar padrões ou traduzir partes do texto. Ainda assim, os resultados até agora foram inconclusivos, mantendo o manuscrito como um dos maiores desafios intelectuais da história. Apesar de todos os estudos e teorias, o manuscrito de Voynich permanece como um enigma impenetrável, uma janela para um passado que pode nunca ser completamente compreendido. Ele nos lembra de que há limites para o nosso conhecimento e que, por mais que avancemos, sempre haverá mistérios que escapam à nossa compreensão. E é exatamente essa mistura de mistério, arte e história que continua a fascinar todos